obrigada por terem ficado para esse papo. Lembrando que a conversa aqui é aberta, então, se vocês quiserem já comentar, já levantar, está pensando em alguma pergunta, façam, tá? Não fica esperando o fim, não. Né, Ana? Estamos conversando, né? Não, sim, já estou decretando aqui. Fazia muito tempo que eu não via o seu filme na telona, não lembro onde eu o vi na telona. E aí eu vi recentemente. Aliás, gente, vou mostrar aqui. Esse é o caderno de críticas que eu chamei de catálogo no início. E se vocês baixarem lá, vocês vão baixar esse PDF. Né? Tem todo o projeto. E é de verdade, o projeto está lindo. E aqui, ó, reparem, está a faixa, né, na cópia física, elas aqui silenciadas, né? E aí abre. E aqui elas, né, sorrindo. Então é muito interessante, está vendo? Interessante, né? Então tem essa sacada, né, Dani? Cadê Dani? Aqui tem o artigo sobre o Histerias, com S, e sobre o da Ana Carolina, que o Mar de Rosas fui eu que escrevi. E, como a gente estava falando, o diálogo, né, entre os dois filmes é muito interessante. Leiam os dois artigos, que eu acho que são interessantes também, eles se complementam, e um vem antes do outro, Histerias, e logo depois já vem o Mar de Rosas, não por acaso. Né? E é um momento que eu acho muito interessante historicamente. A Mari, até que estava fazendo os vídeos aqui, Mari está aqui, me perguntou, antes de começar a sessão aqui, onde que a gente podia construir um diálogo entre os dois filmes e também hoje. Hoje nós estamos aqui, né, pensando na mulher de hoje, contemporânea. Né? E eu até comentei com ela que eu gosto muito dessa questão da loucura feminina, né? Onde que a gente é taxada de louca, de histérica, e onde que a gente até também faz uso dessa loucura que nos é atribuída para gerar o desconforto, para gerar até humor, para sobreviver até, né? Então, assim, já que vamos chamar a gente de histérica, a gente vai também brincar com isso, ser sarcástico com isso, irônica com isso. Então, eu acho que é interessante a gente ver, né? Isso é nos anos... O Histerias é de 83, né? O Mar de Rosas. O Mar de Rosas é anterior, mas a Ana fez uma trilogia, né? E que termina com o Sonho de Valsa, que você até comentou que as mulheres não vão ao fundo e não terminam essa trilogia. Comenta um pouquinho com a gente, enquanto a Inês chega, essa trilogia. Inês, venha já. Vem, Inês. Essa trilogia. O ano de cada filme. O ano de cada filme. Esse filme faz tanto tempo que eu filmei que agora eu fiquei até espantada de ver. Eu filmei em 77 e ele saiu em 78. Isso. E aí depois vem... Depois vem o Das Tripas Coração. 82, né? 82, que aí ela é adolescente, ela tem, vamos dizer, a Betinha, que é a protagonista infantil, vamos dizer, ela tem uns 14 anos. No Das Tripas Coração se passa num colégio onde a idade sobe de 14, 16 até as professoras, que são mulheres de 40, 50 anos. Dá uma varrida ali. E o Sonho de Valsa já é uma mulher de 40 anos libertando-se, entendeu? É a libertação. Emancipando mesmo, né? Então, e é bacana que atravessa, né? Porque o Mar de Rosas é antes do Histeria, né? O Das Tripas Coração é meio durante ali. Vai ver, o Mar de Rosas liberou um pouco ela para a histeria. Eu acho que tudo estava comunicando naquela década, né? É que aqueles momentos, os anos da repressão, mas é você que tem que falar agora, viu? Não sou eu. Isso, é você. Só vou dar um plá para você subir. Não, os anos da repressão, eu acho maravilhoso a gente ter inimigo visível. É uma solução, um inimigo visível. Porque o inimigo não visível, que também nós temos, acabamos tendo em vários governos, em várias situações do Brasil, o inimigo invisível deixa a gente muito doente, muito mal. Na ditadura militar, dos anos 64 até 85, o inimigo era muito visível e nós ficamos felicíssimos, todos nós. A cultura floresceu, o dinheiro apareceu,
Todo mundo cantou, dançou, pintou, bordou, fez filme, fez tudo, porque o inimigo estava presente. E depois o inimigo acostumou a se esconder, e eu acho que a gente sofre barbaramente hoje. Inês, eu queria que você falasse um pouco desse contexto, né, desse caldo sociocultural, né, o Histerias, com essa, Histerias, que são várias ali, né? Você filmou em 82, que ele é de 83. E essa década, assim, eu estou dizendo aqui, eu era criança nessa década, mas a minha mãe, eu acho que ela estava muito antenada nesses movimentos do jeito dela, porque algumas coisas me formaram o caráter, que eu nem percebi. Eu sou muito fruto desses movimentos, dessa ebulição. Sou muito, assim, eu só fui perceber isso adulta, assim, o que já tinha formado meu caráter como criança, porque as mulheres estavam vivendo isso. Né? Mesmo as mais humildes, fora dos centros, assim, elas estavam sendo atingidas e também vivendo. Né? E eu lembro muito, por exemplo, que parece uma bobagem, mas não é, que era a TV Mulher, por exemplo. Então, as mulheres populares, aquilo era uma revolução para elas, né? Porque aquilo chegou para, né, filtrado e tudo, mas chegou de alguma forma. E eu queria que você contasse também um pouco como foi a gênese do projeto. E eu estava lendo no artigo aqui da Glennis que veio também de um estudo também de psicanálise. Né? A Rita Kel, que está aqui, é a Maria Rita Kel? Então, tem esse caldo, né? Desculpa, a psicanálise ele floresceu também. As mulheres tiveram coragem de ir lá contar coisas que, desde a Idade Média, não se falava no que as mulheres começaram a falar para os analistas. Isso é um sonho. Né? A psicanálise nasce da histeria, né? De uma histérica, da tentativa de entender aquele corpo que queria dizer alguma coisa, né? Se adoecia, se contorcia e não conseguia dizer, né? Com as palavras. Ela nasce aí. Eu acho que a gente saiu chutando o balde, né? Eu, particularmente. Particularmente. Esse filme eu acho demais, O Mar de Rosas. Acho realmente uma coisa incrível. Eu fico muito incomodada. Mas é para ficar mesmo. Com o filme? É. Bom, é difícil a gente ver, nessa né, o que a gente eu fez. continuei nessa batida. Eu acho que não tem outra batida. Entendeu? Mas eu acho de uma coragem e de uma profundidade, né? E você vai arrancando coisas e com humor e depois desemboca naquela mulher sofrida, né? Com aquele afogada, aquele homem horroroso, né? É um policial, é um meganha. É. E olha, fiz esse filme na ditadura. Fez esse filme na ditadura. Eu não sei como passou. Acho que eles não E qual foi o impacto dele, Ana, na época? Eu me lembro de ter assistido e ter sido muito impactada, mas estou falando de grande público. Eu me escondi um pouco, foi muito forte, porque eu mesma não tinha dimensionado. Né? E eu comecei a perceber, talvez, hoje eu posso analisar, teve um racha com os homens. Os homens ficaram muito chateados comigo. Eu imagino. Porque também... Mas eu fiquei meio tonta. Foi difícil. Imagino. Foi difícil. O Histerias, como eu falei, acho que na entrevista e também aqui no material que vai para o Instagram, ele não teve carreira. Ele havia... Durante a realização e até o final do filme, eu meio que fui acusada de quê? De deixar os homens de fora. Uai! Eles também ficaram chateados. Por mulheres. Eu fui acusada por mulheres. Por mulheres, claro. Quando ele é projetado pela primeira vez, os 3 homens que assistiam, era uma mini projeção. Eles assim, devem ter na falado moviola. que isso é coisa de mulher. É coisa de mulher, mulherice coisa de mulherice. antiga. Né? Isso porque é coisa hoje a gente se trata melhor, né? Nós, mulheres, entre nós. Né? Mas os 3 homens que estavam assistindo eram 2 mulheres e 3 homens. Uma delas era a Tizuca, dos homens, Paulo Rufino,
que foi marido da Ana, posso falar isso? Falei já. Amante da Ana, claro. Wilson Barros, um cineasta com belos filmes que já se foi, e Jean-Claude Bernardet, que vocês devem conhecer. Tizuka, impassível. A outra mulher, não lembro também, não falou nada. Jean-Claude chorou durante 10 minutos convulsivamente. E diz ele que os outros 2 homens, ou seja, Paulo Rufino e o Wilson Barros, choraram clandestinamente, escondidinho, assim. Mas também choraram. Eu não sei bem, e ele também não sabe dizer o que o afetou tanto. Mas o Histerias, eu fiquei prestando bastante atenção. É até bom que todo mundo vê se bate com o que eu estou pensando. Põe o microfone. Vê se bate com o que eu estou pensando. Ele mostra uma coisa alegre para disfarçar, um brinquedo para disfarçar, um problema feminino que poderia se desenvolver, mas também recua. Aí depois tem um outro brinquedo. Aí você tem a significação da mulher inteira que tem coragem de falar, que é a Juliana, que ela demonstra la muerte, aquela coisa toda que é um Lorca, que já rasga o coração. E depois você come pelas beiradas a questão sexual da entrega por dinheiro, ou entrega sem querer, ou entrega para escapar. A questão da entrega feminina, o corpo. E aí você recua de novo. É um filme que não tem expressão, né? Ele Não, se expressa ele convulsivamente. ele não bate dos 2 lados. Ele vai batendo um pouco, faz barulho, convulsivamente. bate. Ele não se expressa por palavras, não é? Não. Mas ele é tinha as histérico por palavras. isso. Ele é histérico porque ele não Ele se é comunica. Histérico. Ele é histérico. Que é esse o problema Ele da é histeria. fragmentado e... 30 anos de análise. Você? Eu também. Inferno. 50. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bárbara. Eu queria aproveitar que a gente está falando de histerias e perguntar para a Inês. Eu vi Mulheres da Boca recentemente, esse ano pela primeira vez, e mexeu muito comigo. E tem uma imagem específica que é uma das que mais me arrebataram no cinema, que é da mulher girando na rua, que ela sai do plano e as mulheres jogam ela de volta. E aí tem uma fala no Histerias, de uma mulher falando que ela gosta da rua, que ela gosta de ir para a rua. E eu vejo que você tem todas essas estratégias, tanto de entrevistar, mas também de só filmar, sem necessariamente entrevistar. E eu acho isso muito legal também, assim. E eu queria saber como é para você isso, dessa relação do seu cinema com a cidade. É uma relação forte. No Mulheres da Boca foi muito importante, né? A cidade, ela está bem presente. E no Histerias, menos, porém, as cenas da Juliana Carneiro da Cunha naquele lugar, né? Aquela locação, um terraço no alto com o skyline de São Paulo, traz isso bem forte. Eu acho que tem a ver com essa civilização, né? Que é urbana que a gente criou e que está despedaçada, né, nesse momento, caindo em ruínas. Mas eu queria voltar para aquela mulher do Mulheres da Boca. Provavelmente aquela moça tinha saído de um hospício, porque ela tinha um cabelo raspado. Aquilo, diante da câmera, as pessoas atuam. Ela fez aquilo tudo para a câmera, para nós. Nós só olhamos e filmamos. Não havia não houve nenhuma interferência. E ela depois tinha uma cicatriz também aqui, né? E tal.
E então a gente imaginou que ela tivesse saído de um, sei lá, manicômio, alguma coisa assim. E o que mais? A senhora do histeria, que também fica feliz na rua. Fica, Fica fechada. Aquilo também foi uma entrevista. Aleatoriamente, uma senhora que estava ali, ela balançava, né? Não, quem balançava era a outra. E aquilo é uma entrevista da Cida, que já estava estudando psicologia, né? Então ela tinha a manha. A Cida escreveu com você, né, o roteiro, né? Esse é um filme mais autoral meu, mas ela trouxe muitas colaborações, sem dúvida. Aí você está apontando uma coisa que eu não tinha observado, né? Mas essa coisa da rua, né? Das duas, essa relação. Mas o que eu observei é que Mulheres da Boca, que a Ana não viu, e talvez vocês não tenham visto, ele começa com uma encenação entre uma prostituta e um cafetão, que são, de fato, atores de pornô e prostituta e cafetão na vida real. E a entonação dele, ele acaba querendo espancá-la e, no final, ela começa a espernear e joga ele longe, assim, tipo, Sem ensaiar? sem ensaiar. E ele era canastrão ou era bom ator? Ele era bem canastrão. 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 E ele tinha uma entonação, ao falar com ela, muito parecido com a do Otávio Augusto. Claro, Ao falar com a Felicidade. claro. Várias vezes eu notei assim, uma coisa muito parecida, a entonação. É uma voz de Engraçado, né? comando, é. Uma voz de comando, meio preso, assim. Mas não é bonachão, é eu mando. Não é. E de desprezo, assim. Coisa que... Misóginos. Misóginos. Hoje a gente tem as palavras, né? Naquela época a gente não tinha tantas palavras para descrever essas relações, né? A questão racial, vocês veem que a gente só toca lateralmente, né? Não, naquele... No Histerias. Aquela cena daquela mulher negra diante de uma igreja é uma cena relatada para Cida, por talvez, não me lembro por quem. Uma patroa, provavelmente, levou a empregada negra para a igreja numa crise de histeria. E a gente reproduz daquela maneira, com uma atriz, evidentemente, e nós próprias fazendo o papel, sei lá, de enfermeiras ou coisa repressoras, né? Agora é um filme que não teve carreira, é uma carreira que se inicia agora. Se iniciou no Instituto Moreira Salles, naquela mostra, mas eram 6 curtas, era um deles, e agora, com todas as honras, ao lado de Mar de Rosas. Eu acho realmente uma honra. E muito bem escolhido, viu? Porque realmente eles casam, né? Eles casam. Há uma histeria reinante no Mar de Rosas o ali. seu filme, Perto do Mar de Rosas, parece que é uma latência do mesmo assunto. É apenas isso. É uma latência. Por aí. Mar de Rosas explode. Por aí. E só complementando, essa latência, é isso que eu acho que a gente puxa aqui para nós. A gente não vai excluir os homens aqui, tá? Do debate. Mas Pelo é algo amor que, de Deus, que está na gente. Assim, o diálogo inicial da Norma Benger, tentando desesperadamente fazer aquele homem dialogar com ela. E não é dialogar, ouvir ela falar e falar e falar. É escutar. A escuta, né? Hoje em dia a gente tem palavra para isso, que é a escutativa. Lugar de fala. Ele não entra. E é por isso que ela repete tanto, e ela repete. Olha, eu desafio uma mulher daqui que nunca passou por isso, seja com o pai, com a mãe, com o irmão. Com a mãe não, mas com o irmão, com um amigo. Não estou falando só uma relação de... Que você tenta de todos os jeitos fazer com que o outro entre no que você está tentando falar, e no fundo você é só repetitiva. Entra, e você vai ficando obsessiva, como ela, enlouquecendo, histérica. Então, assim,
Quando eu revi esse recentemente, me deu uma angústia. Mas dá. E é um filme que fala muito disso. E como eu disse aqui, uma das saídas para as nossas neuroses, angústias, é o humor, é esse descompasso que você cria, porque é um filme que desconcerta. O seu também. Eles desconcertam a gente. Tem um descompasso, tem algo de atravessado que você fala, de onde que vem? Aquele humor irritante da Betinha, que tu não está desganar aquela menina chata, mas você sabe por que ela está sendo assim. Né? Ela não tem como escapar. Ela não tem como escapar, não é? Então o escape dela é esse, né, Ana? Pode deixar que a gente comente. Você quer comentar sobre... Ela escapa fazendo graça, né? Exato. E a mãe quer matar ela pela graça, porque a mãe sabe o que quer dizer aquilo. Exato. É um desespero, né? Não, a mãe sabe que ela está fazendo consciente Assim. para tocar na questão da... Você é minha mãe, mas você não é mulher suficiente para chegar e falar não sei o que, não sei o que lá. A Betinha tem consciência do que a mãe está sendo diluída. Né? E ela está tentando, né? Porque a mãe assim, tenta errado, como todas, né? Mas o que eu acho mas o que eu acho bonito, e aí é talvez geracional, né? É que a Betinha é aquela nova geração que está rompendo ali no começo dos anos 80, né? Fim de 70, né? E a mãe está numa outra década com uma outra. A mãe está vindo de 55, 60. Criada por mulheres da década da guerra. Glamour Girl. Quando estava bom, vinha de Glamour Girl. Exato, né? Então, assim, a mãe não tinha nem instrumentos. Então, assim, esse choque geracional é muito rico também, né? E a Betinha é insuportável. Mas, não é? Até ela acha. Excepcionais. Mas, ao mesmo tempo, é para ela ser. Não é que ela ia suportar o que aconteceu. Né? Isso é genial. Ela estava trabalhando com afinco aquela criança para escapar. Sim, né? Então, acho que... E aqui posso dar isso está ao vivo. Quem não assistiu, quem está vendo online, não vou contar quem não viu ainda o filme, mas o final dela é muito catártico, né? É uma delícia aquele final, né? Aquela banana. É maravilhoso, né? É uma delícia, né? Então, eu acho que o filme, os dois aqui, trabalham com linhas de angústias nossas, né? Que a gente não consegue verbalizar. Então, eu acho que eles colam muito nesse inconsciente nosso. Você quer fazer uma pergunta? Bom, é um presente, né? Ter vocês duas aqui, poder ouvi-las falar do filme junto com a Flávia. Mas, assim, sendo bem honesta, eu lembro que quando eu pensei justamente os conjuntos dos filmes, eu estava muito em dúvida se, por exemplo, Mar de Rosas não casaria melhor com Maria Gladys ou com Histerias, né? Por toda essa questão da Norma Bengel, mas aí eu acho que é isso. Talvez seja uma relação menos óbvia, mas que frutifica muito bem, porque tem uma coisa de repetição, como a Ana bem falou, entre os dois, que eu acho que tem uma conexão muito interessante dessa urbanicidade, porque o Mar de Rosas é um road movie, é um filme, de certa maneira, que está lidando com essa questão também do urbano, né? Eu adoro quando elas passam ali no canal e tem o casal, né, no meio do mangue. Aquilo ali é muito, né, pictórico, mas muito referencial também, né, para personagem da Felicidade. E o Histerias como essa convulsão assim na cidade, né, como essa coisa dessas mulheres que estão ali, mas eu acho que, né, tentando se libertar. Dramaticamente, a ponta de virada, a sua chave, a chave que você usou do brinquedo com a chave essa é a chave. Sim. Até porque tem esse signo da maternidade também que é muito forte, né? Nos dois filmes, assim, de como que você é, para além de ser uma mãe, você é uma pessoa, né? Um indivíduo que tem subjetividade. E acho que assim uma ruptura que os dois filmes representam também é o trabalho dessa subjetividade, que a gente não via tanto nas telas, essa subjetividade feminina. A gente consegue enxergar muito bem o que a personagem da Felicidade, o que a personagem da Betinha almejam, sentem, desejam, assim como as personagens de Histerias, né? Eu acho que a personagem da mãe, Mulher Maravilha, quando ela está lá no quarto com aquele namorado, amante, amigo, o que quer que seja, e ela começa também a falar as coisas para ele, e a gente percebe que tem uma incomunicabilidade, assim como tinha com a Felicidade com o marido, né? É isso, é muito sintomático, porque essas mulheres elas não conseguem dialogar com os seus parceiros, né? Elas falam palavras assim que batem e voltam, né? Se você fizer uma viagem rapidinha do cinema americano, que nos formou,
né, a todos nós. E qualquer outra tentativa de sair daquilo, os problemas todos que eram apresentados no cinema americano eram dos homens. Os homens bebiam, os homens traíam, Sim. os homens se vestiam, os homens eram lindos, as mulheres eram lindas e eram uma estátua, era um sofrimento de estátua ali. Isso veio durante anos 40, 50, 60, 70 começou com aquela mocinha que fez o do cavalo lá, que eu esqueci. A filha do coelho. A Sofia Coppola. Não. Nos anos 60? Ah, peraí. Aqui não fica velha nunca. Jane Fonda. A Jane Fonda. É. Horses are hard day. Aquele, lembra do título? Ah, sim, A Dança dos Desesperados. Ali foi o marco de você falar, olha aí, ela começou a sofrer. Eles viram, os homens viram. Uhum. Não, e aí eu queria deixar uma pergunta para vocês duas, que é muito também em relação a essa trajetória que nos traz esses dois filmes, na Inês sendo realizadora, mas também jornalista, e tu tendo uma carreira até antes do cinema de ficção muito forte também nesse cinema documental, investigativo, né? E poético também, porque O Lavrador, né, que é o filme que você faz no final da década de 60, ele é uma adaptação de um poema sobre reforma agrária, mas também sobre a condição, né, de mulheres e homens no campo. Então, como é que, de certa maneira... Não tem, né? Não tem famílias, na verdade, né? Não tem a preocupação de mostrar a mulher no campo. Sim. Já trabalhavam que nem loucas. Mas eu acho que essa questão poética, né, Ah, que a Inês traz, por exemplo, no Histerias, né, na performance, nessa questão, como é que, tipo, essa necessidade de investigar, né, essa poética também através das imagens, mas trazendo isso para o lugar do feminino, te levou a trilhar esse caminho, né, e te levou também a trilhar esse caminho nesses dois filmes, né, que apesar de serem aí, né, dois exemplos da tua carreira como cineasta, mas acho que são muito representativos também desse momento, né, desse lugar, como cineastas também brasileiras, mais paulistanas, né, muito localizadas dentro desse cinema também de São Paulo, né? São Paulo machucava mais a cidade, machuca mais que o Rio naquela época. O Rio era muito melhor, muito mais engraçado, muito mais suave. Boa noite, eu sou a Maria Trica e eu queria fazer uma pergunta um pouco retomando o que você falou, Flávia, sobre o lugar da repetição. E eu sou muito fascinada com uma questão do seu cinema, Ana, que é sobre como você usa o som. O som, a narração, como que no... só porque eu estou nervosa, eu vou perder o nome. Da escola. Das tripas coração, desculpa. Grita. Isso, e as vozes que vão entrando na cena, que não são vistas, e que elas vão virando um ruído. No Getúlio também, o uso que você vai fazer da narração. Eu queria te ouvir falando um pouco sobre o som, porque eu entendo também como que, de onde eu vejo, de como às vezes eu percebo um feminino resistindo pelo lugar do invisível, assim, nos seus filmes, sabe? Encontrando uma válvula de escape. Eu queria muito te ouvir. Não, eu acho que você tem razão, porque é o seguinte, eu comecei a fazer cinema em São Paulo, não era cinema, era documentário, eu só fazia... O Thomas Farkas iniciou um negócio que chamava A Condição Brasileira, que era só documentários brasileiros sobre o Brasil com os cineastas brasileiros. E eu fiquei muito amiga do Geraldo Sarno, que era um grande realizador de documentário, e eu fiz música e ruídos em primeira vez na vida para o Geraldo. E eu queria dramatizar o Geraldo. E eu falava, aqui, eu se fosse você, punha isso, eu se fosse... Aí eu ia pondo passos, eu ia pondo espirro, eu ia pondo ruídos, e pequenos gritos. E aí eu fui descobrindo que e eu trabalhei com música, eu tinha um conjunto de música barroca. É a música, é o som que anuncia as situações dramaticamente. Porque você vê, a porta vai abrir, mas antes tem um nhé da porta. Você fala, ai, meu Deus. Né? Depois é o ruído que leva a câmera, é o ruído que leva o ator. E aí eu comecei a fazer isso descaradamente nos documentários. No Getúlio já fiz, no Getúlio eu cantei
gritei, eu bati bumbo, eu chorei, eu reclamei, eu fazia todos os ruídos de mulher, eu fazia. Nesse, hoje eu vi, fiquei abismada, porque a música entra com tudo, ela entra cortando e leva. Eu falo, ela já contou a história toda, mas ela vai. Eu já não faço mais assim, mas eu compreendi como é que eu usei. Eu uso muito. E eu faço todas as trilhas dos meus filmes. Sou eu que faço. Isso é bom. E dá uma leveza na cabeça, na análise de como você funciona e para os técnicos com quem você vai trabalhar. Porque, por exemplo, antes de você brigar com o namorado, se você for pensar bem, você faz um... Antes você tem uma coisinha que você fala assim. Aí você fala assim... Ele fala, aí, ela hoje está doida. Tem uma coisa, o ruído traz para você a ação. Sempre, sempre. E para trabalhar com isso é muito bom. É muito bom, muito bom. Eu estou fazendo agora um outro documentário. Eu não gosto de fazer documentário. Eu gostaria de esclarecer que eu não gosto. Todo mundo me manda. Eu não gosto. Eu faço porque precisa, mas eu não gosto. Mas eu estou pondo... peguei um gravador sozinha e fui para aquela cidade, como é? Marechal Hermes. Entrei na central com o gravador, entrei no trem e fiquei com o gravador no trem até Marechal Hermes e voltando. E fui e voltei. E é muito engraçado o som, porque, por exemplo, tinha uma senhora que estava visivelmente sofrendo. E aí veio um vendedor e falou, 1 quilo de maionese de primeira, só R$5. Ela parou de sofrer na mesma hora. Ela falou, quanto é? Quanto é? E não chorou mais, ela estava visivelmente nariz vermelho. Várias coisas, isso está no filme agora, porque tudo muda com o ruído anuncia. Aliás, é isso, né? O arauto romano é isso. Adoro que é vendendo maionese no trem. Já está boa a maionese, fico imaginando. Mas né? 1 quilo, R$5. Olha, de primeira. Adoro. Lorena, você perguntou da questão da poesia, né? Do poético. Era mais um comentário. Você quer comentar? Foi a minha forma de expressão. Era menos discursivo e mais poético. Não era uma coisa consciente, não era uma busca, não. Não, claro, a escolha daquela dança foi certamente consciente, mas eu digo fazer desse filme um poema, porque eu acho que ele é um poema. Ele não é uma coisa consciente. Mas eu não tinha palavras, eu não tinha um discurso a respeito da histeria. Eu tinha imagens, sons, e foi isso que eu usei. Boa noite, eu sou o Jonas, estou muito feliz de estar aqui. Uma pergunta para as duas. A escolha dos textos de Santa Teresa no Histerias. E também, Ana, Um Sonho de Valsa, com a maravilhosa Xuxa Lopes, os textos de Santa Teresa. São João da Cruz, Cântico dos Cânticos, né, aquele deslumbre. São os textos de uma mesma autora, que me interessa muito, Santa Teresa, mas em pontos diferentes, me parece, de algum modo, né? A libertação, mas a histeria. E um momento em que aparece uma... Ela era 100% histérica. Assim, aquele momento da mulher dentro do carro, a igreja, a imagem que aparece é Santa Teresinha, né? Não é Santa Teresa d'Ávila, mas é uma Teresa, né? Então, sobre essa escolha dos textos e desses textos que justamente estão ali no limiar, né? Esse poema que está ali no limiar entre o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e uma obscenidade muito radicalizada assim, né, nesses textos. Muito obrigada. Mas você sabe, não sei se você conhece a vidinha da Santa Teresa d'Ávila.
se lembra que ela era uma garota que queria ir lutar contra os mouros, com o irmão. É aí a virada dessa menina, que ela tinha 14, 15 anos, não conseguiu fazer isso, segurou essa onda e teve que zip. E aí começa a saga dela e as soluções que ela foi encontrando, e ela só se equilibrou depois dos 56 anos, de fato, quando ela começou a construir no inverno os outros mosteiros, ela sozinha com os pedreiros. Aí ela realiza alguma coisa, né? Antes de realizar alguma coisa, você passa por uma histeria louca. A escolha foi do pacote, daquela dança, com aquele título, Possessão, com aquele texto. E havia em mim, sempre houve, uma preocupação também espiritual. Havia ali também alguma coisa que apontava para essa direção. Além aquela fala final, né? Estou só. Agora sei, estou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Isso é Clarice Lispector. Era o momento de encarar essa verdade, ao lado dessa busca espiritual também que traz a dança. A Juliana. É uma grande mulher em momentos diferentes. Muito bacana a sua observação. Se tiver mais alguma pergunta, vocês levantem, tá? Tá. Eu vou passar para você, mas eu queria que a Ana comentasse uma coisa que eu falei que eu adorei, que ela me corrigiu. Mas várias pessoas, lendo já sobre seus filmes, comentam que você desvia, não, né? Entra num surrealismo. E aí eu fui comentar isso com ela quando eu fui escrever esse texto, e ela falou: não tem nada surrealista, super realista. Não é surrealista. Porque, por exemplo, aquela cena da Terra, né, entrando, e você fala, gente, uma coisa meio Buñuel, já começa, é doido. Mas, ao mesmo tempo, a coisa está acontecendo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que momento você diz não é surrealista e onde você acha que as pessoas enxergam o surrealismo no filme. Talvez a realidade seja tão doida, né, que a gente sabe. Não, é que o surrealismo foi uma escola de pintura, de literatura, tudo, que era para escapar do real, mas ela se transformou numa coisa trabalhada. O surrealismo ou uma arte, ou uma manifestação trabalhada. O surrealismo não veio de um louco, de hospício, como o bispo, por exemplo. Ele é altamente trabalhado. E a diferença, meu cinema não é surrealista por causa disso. Ele quando faz aquela maluquice, a maluquice da Terra, ela é trabalhada dramaticamente. Demorou muito para escrever aquilo e achar o jeito de fazer. Não tem nada de surrealista, porque o surrealismo escapa. E o realismo exacerbado te joga no meio da fogueira. É um realismo exacerbado. Gostei dessa expressão, porque aquilo, né, você fala, não é possível, aquela Terra entrando naquele consultório, aquele teatro do absurdo que começa ali, que é maravilhoso, né, vertiginoso. Então, a gente tende a ler mesmo, e tem muitas pessoas que escreveram sobre sua obra e comentaram isso. Então, eu fui perguntar direto na fonte, porque eu gosto, né, como jornalista que sou, eu gosto de perguntar direto na fonte. E eu adorei quando você trouxe isso para mim. Eu falei, nada como perguntar para a autora, né, direto. Boa noite. Meu nome é Pedro. Eu tinha uma pergunta meio dupla para a Ana sobre a questão da linguagem, o uso da linguagem no Mar de Rosas, até nos títulos da trilogia, né? Tem esse lugar do clichê, né? Dos ditados populares, dessas expressões que parece que também entram em convulsão, né? Elas se misturam ou elas se confundem e queria que você falasse um pouco disso e eu também pensando nisso,
você mencionou que você tinha um conjunto de música barroca. Você tem um filme que é o Gregório de Matos, né? Com Ali Salomão. Aí eu fiquei pensando se tem no seu... Se você acha que seu cinema, pelo menos esse lado da linguagem, me parece que tem um acúmulo, sabe? Tem um acúmulo dessas palavras que meio que não significam, né? Que eu acho que entra também nesse tema da incomunicabilidade, né? E se você acha que isso tem alguma relação com o barroco, ou então, qual seria a relação do seu cinema com o barroco, se existe? Vamos lá, vamos. Afinal das contas, estamos em Minas, não? O barroco, na verdade, se traduz por um excesso. O barroco é o excesso, né? Vem até aqui e transborda. Aliás, vi uma igreja que eu ia filmar, que eu acho que nunca tinha visto um barroco em pedra mesmo. É todo da barroco, é linda, é deslumbrante. No Rio de Janeiro, nunca tinha visto. Esse excesso do barroco, ele é fisicamente, dramaticamente, poeticamente, arquiteturamente, ele é ibérico. Ele é ibérico e ele é latino. E a minha origem, de fato, eu sou filha de espanhol, galego. Impossível você não ter um fascínio quando você vê aquelas ondas, aquelas flores, aquele excesso, e aquela gritaria, e aqueles tapas, que é isso que eu vi a vida inteira na minha vida. Eu também quero dar um tapa na coisa toda, entendeu? E isso está impresso em mim. E é barroco. Eu acho que é um barroco paulista. Ele é um barroco paulista, mas ele tem pinceladas de barroco de fato, né? E a linguagem? O uso dessa linguagem que não significa, é muito interessante, é muito marcante isso. Eu queria até complementar que eu também adoro isso, eu sou muito da palavra, né? E aquelas frases prontas que a gente ouve e me incomodam às vezes no cotidiano e que a gente tem um monte, né? E brasileiro adora, né? As frases prontas. Às vezes elas são geniais, às vezes elas e às vezes elas são só platitudes que não acrescentam nada, que mais te irritam ou reforçam preconceitos, né? Então, eu gosto muito de como você vai brincando com isso. E as rimas. De onde que veio isso no Mar de Rosa? Como que acontece? Eu sei que ficar perguntando de onde vem às vezes é irritante, mas se fosse pensar em guiar, é a hora que você toca a buzina quer passar, entendeu? Porque quando você fala quem tudo quer, nada tem sempre alguém que vai falar, não enche o saco. Pronto, saiu da curva, entendeu? Essas platitudes, o que se segue é uma escapadela ou uma agressão maior, o que é ótimo, porque aí a outra pessoa já tem a chance de falar assim, me deu a chance, agora vai levar, né? É assim, e é escrevendo que você sente quando você está... Porque você escreve, eu escrevo 40 vezes o roteiro. Você fala, esse cara não reagiu, eu vou ter que fazer ele reagir. Aí você volta de novo, uma hora vem uma dessa, você fala, a curva deu, você passou. É a platitude, que você não aguenta a platitude do outro. E você foi capaz de assistir até o fim. Ela ficou o tempo todo falando, não vou assistir. Eu falei, meu Deus do céu, como eu faço essas coisas? Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? E depois eu fico louca para fazer de novo. Mas a cópia, coitada, está muito ruim. Muito ruim. Deu conta. Preciso fazer aquela coisa que a gente estava falando. Eu preciso recuperar as cópias, porque elas... DVD, mas DVD piora muito para olhar, para ver? Fica azul. Que tristeza. Pois é. Isso que a Ana está comentando aqui, só trazendo para vocês, que hoje mais cedo a gente comentou, que a gente tem um problema crônico no Brasil de conservação e restauro das nossas cópias. As películas, né? Elas vão embora. Né? Nos Estados Unidos, os filmes bons, ruins, nos Estados Unidos eles têm bunkers refrigerados com o filme
passado todo copiado. Antigamente era copiado a cópia zero, com todas as marcações, tudo. Ele fica depositado como se fosse uma biblioteca intocada. Não tem um filme nos Estados Unidos. Hoje, não sei, mas no tempo que eu fiz 2 filmes, eu acabei 2 filmes lá, não tinha um filme. Fala assim, eu queria ver o Buster Keaton. Eles pegam da cópia original, copia, está tudo bem sempre. Não deteriora, não tem como. Vai deteriorar daqui 200 anos, 300 anos, também o vídeo vai deteriorar tudo, vai ser tudo fantasma, sei lá. Mas o nosso está tudo podre. Ainda que esteja guardado na Cinemateca Brasileira, por exemplo, ou na Cinemateca do MAN, acondicionado, a cópia está lá, o que a gente está falando aqui é que tem a questão do restauro, porque às vezes a cópia gastou, ela foi passada, ela gasta, né, física. Então risca e tal. Então, essa questão do restauro, para que se faça depois uma cópia de novo e guarde, é uma questão que custa. Então, Na verdade, a gente precisava lutar. Hoje a gente estava falando disso. Precisava lutar ferozmente para existir um fluxo permanente de restauro. De quem? Quem paga? 4 bancos brasileiros. Tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil e tem o sei lá mais o quê. A Caixa. E todo mês, todo ano, o ano inteiro, tem um X que vai vindo. Começa a recuperar tudo. Tem que recuperar. E é com o Banco Brasileiro, não é com a empresa, porque a empresa não vai querer. Então, com você, como é que está com seus originais? A Cinemateca, se você vê Mulheres da Boca na rede, na web, está uma cópia horrorosa. Mas a Cinemateca restaurou. Recentemente fez uma mostra no dia do aniversário de São Paulo. Foi aí que você viu? Você viu aqui? A Naila fez o lançamento, exatamente, aqui. Que é da Cinemateca. Que é da Cinemateca, é. E acabou de lançar um livro sobre as curta-metragistas. E ela estuda o Mulheres, né? Porque o Mulheres da Boca foi muito exibido. Quer dizer, ele estava desse jeito por uma boa razão, né? Ele foi muito exibido. Porém, o Histerias não foi muito exibido, então a cópia está boa. Simples assim. Queridos, a gente vai ter que encerrar em 5 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma questão, fale agora. Eu não fale para nunca mais. Mas eu também agradeço muito de estar aqui. A gente está sempre aprendendo. E aprender com vocês, conversar com vocês aqui, é muito bacana. Eu acho que isso tinha que acontecer mais. Vocês estão aí na ativa, filmando. Quando eu queria falar com a Ana, né, aqui um mês e meio, a Ana estava filmando. Eu falei que maravilhoso, a Ana está filmando. Né? Eu queria também saber como você está, se está cuidando de outros projetos, que é bacana, porque essa intersecção é muito rica. Né? E eu e a Lorena, a gente dá cursos de cinema de mulheres, as pioneiras. A gente já fez vários recortes, esse recorte da curadoria é super incrível também. E a gente fez um curso / uma mostra na Cinemateca em março, que as aulas estão até no YouTube. E a Naila Guerra estava com a gente junto, né, a equipe da Cinemateca também. E a gente estava falando das pioneiras do México, né, Lorena? As pioneiras europeias, asiáticas, né, de Cuba, russas, enfim. E o quanto a gente que vive isso, que fala disso, que estuda, que dá aulas, é ignorante também. Né? Então, assim, quando a gente consegue ter uma amostra dessa, trocar, descobrir, é bacana para todo mundo. Assim, é necessário. E eu entendo, por exemplo, vocês falassem, não quero falar mais dos meus antigos, estou fazendo outras coisas e tal. Porque às vezes você está num outro momento. Então, de verdade, eu acho generoso vocês estarem aqui conversando com a gente. Porque isso forma a gente também, forma o olhar, fica registrado. A gente precisa fazer não sei o quê, mas muitas vezes, para dizer que tudo isso é necessário. É super necessário para tudo. Para tudo. Fazer continuidade do cinema. Cinema é necessário, ler é necessário, pedir dinheiro é necessário, fazer análise é necessário, tudo é necessário. Ana Carolina. Né? É necessário. Estamos na categoria necessário, finalmente. É isso aí. Somos necessários.
Sobre a minha pequeníssima carreira cinematográfica, né? Eu fiz 2 curtas há 40 anos atrás. Bom, a gente tem que viver. Eu era mãe solo, né? Filho, tal, tinha que sobreviver. Então, fiquei no jornalismo, mas nunca abandonei o cinema. Eu tenho alguns roteiros engavetados. Quem quiser pode pedir. Quem quiser pode pedir. Quem quiser produzir, está lá. Agora eu tenho uma série audiovisual sobre a história do futebol feminino, que, considerando que a próxima Copa de futebol feminino, né, de 27, será no Brasil, tem chances de acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E, bom, eu estou muito contente com essa conversa, adorei vocês, adorei as perguntas de vocês, adorei esse convite, adorei a Ana. Querida. Prazer de conviver com você um pouquinho. Foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Que continue, por favor. Temos que nos ver sempre, todos.